Não. Boa noite, pessoal. Boa noite. Começando aqui mais uma live. Nossa live hoje é a live número 19. Tá rendendo. Mais uma. Mais uma live pra gente poder conversar, pra gente poder trocar ideias aqui com vocês. E olha o tema de hoje. A gente vai falar sobre os 6 medos, né? 6 medos básicos e por que 6 medos e não 8, né? Então vamos lá. Vamos lá. Só pra gente deixar assim do início, né, que a gente sempre gosta de falar, como é que a gente faz a nossa live aqui, né? A gente sempre coloca a live numa estrutura para durar mais ou menos uns 50 minutos, 1 hora no máximo, né? E a partir da outra semana a gente está querendo fazer já um encurtamento, né, do tempo da nossa live para deixar mais dinâmico, né? Então hoje a gente vai fazer mais ou menos ainda do tempo que a gente fazia antes, né? Uns 50 minutos, 1 hora. E vamos falar sobre os medos, como a gente já falou, e como é que a gente gosta de estruturar a live, né? A gente costuma colocar, em primeiro lugar, os dados, onde a gente pesquisa em algum lugar, pesquisas científicas, livros, referências que a gente traz sobre o assunto. Boa noite, Carol. Boa noite, Tia Glorinha. Boa noite, mãe. Boa noite, amiga. Sejam bem-vindas. Vocês estão ouvindo bem a gente aí? Dá um feedback se o som tá legal, tá? A gente está fazendo sem o microfone hoje, então... E aí a gente faz a primeira parte da live com os dados. Isso. Na segunda parte a gente entra no conteúdo, onde a gente conversa sobre os assuntos, né, que a gente vai falar aqui sobre os 6 medos, quais são esses 6 medos e o que eles têm a ver com a longevidade, né? E por último a gente coloca a parte de dicas, que são coisas que a gente observa, coisas que a gente já usou também. A Carol falou que tá legal o som. Valeu, Carol. Oi, Thaís. Boa Thaís, noite. Fala, amiga. Boa noite. Bem-vinda. E aí a gente estrutura assim, né? Mais ou menos 50 minutos, no máximo 1 hora, nesses 3 momentos. Primeira parte dos dados, princesas. E depois a gente faz a parte de conteúdo e depois a parte de dicas no final, né? Então... vamos que vamos. Mãos à obra, né, gente? Olha, a gente escolheu esse tema porque a gente viu que ele tem ele toca no tema da longevidade quando a gente fala sobre esse processo da gente passar uma boa parte da nossa vida buscando o quê? Buscando a longevidade na nossa saúde física, na nossa saúde espiritual. Os 8 elementos do Bora Rejuvenescer, né, eles fazem... E vamos relembrar quais são esses 8 elementos. Vamos relembrar, vai. Alimentação, movimento e descanso, criatividade e sexualidade, emoções e autoconhecimento, relacionamento e sociabilidade, direito e finanças, espiritualidade e moradia. Nós já falamos de moradia. Isso aí. E... tá vendo? Conseguimos. Então, esses elementos, esses 8 elementos que estão no símbolo, no logotipo do Bora Rejuvenescer, eles falam sobre todas essas áreas da vida que a gente sabe que para ter um processo de envelhecimento natural, sadio, bacana, para a gente poder se sentir bem, a gente junta esses 8 elementos e ao longo da nossa vida a gente passa por todos eles, né? Só que quando a gente teve contato com um livro, né, de um autor, que a gente vai conversar daqui a pouquinho com vocês aqui sobre isso também, a gente viu que esse assunto dos medos, e principalmente os 6 medos que são colocados, né, eles falam diretamente com a nossa qualidade de vida, como a gente carrega aqui dentro as nossas tretas, como a Amanda gosta de falar, a gente carrega aqui dentro os nossos medos, as nossas fobias, as nossas ansiedades, e são coisas, gente, que vão travando a gente ao longo da vida e que a gente vai entrando às vezes num processo de ficar travado, de ficar parado, né, de não conseguir viver com plenitude, né? Impedir viver de uma forma que a gente não se limite. Quando a gente tem medo, a gente não consegue ter um processo de saúde plena. Isso aí. Porque algo trava a gente. E identificar esses medos e por que tem sua origem, a gente precisa realmente trazer isso para a consciência. Então, dentro desse livro, que é o livro Mais Esperto que o Diabo, e também A Lei do Triunfo, que é do Napoleon Hill. O Mais Esperto que o Diabo é um livro antigo, né, Wallace? Foi escrito em 1948. Mas para ver como ele tá com tanta atualidade, ele foi o livro mais vendido de 2020. E a versão atual tem o prefácio de Tiago Nigro, que trata da área de finanças.
Então, é um livro que acaba sendo muito atual no momento que ele te lida com muito medo. Fala um pouquinho aí, que é o Napoleão, Wallace. Então, primeiro deixa eu só dar um salve aqui, uma boa noite. Ó, quem entrou aí foi o meu irmãozão, o Arley, meu pai também tá aí. Alguito Paiva, Alguita Paiva entrou, seja bem-vinda. Ó, boa noite para todo mundo e vamos aqui falar um pouquinho, né? A gente escolheu esse tema, como a gente já falou, que trata dessa parte do medo, e a gente viu que isso tem uma ligação, né, com esses elementos do Bora e o envelhecimento saudável. Então a Amanda comentou aqui do livro, né, Mais Esperto que o Diabo, que é um livro do autor Napoleão Hill. Quem não conhece, eu acho que é uma leitura obrigatória, né? Foi um sujeito que passou mais de 20 anos, né, conversando com pessoas super bem sucedidas na vida, e ele identificou não só aquilo que leva as pessoas ao que a gente chama de sucesso, mas sucesso não é só dinheiro, não. Sucesso é a gente conseguir alcançar aquilo que a gente busca na vida e ter plenitude. Essas pessoas que alcançaram o sucesso, ele mapeou esses elementos para poder catalogar as principais leis, que ele chama, que levam as pessoas ao sucesso. Mas uma das coisas que foram mais importantes que ele conseguiu identificar é aquilo que atrasa a gente, aquilo que faz a gente ficar muitas vezes travado, parado, e é justamente nas pessoas que tinham insucesso que ele tirou as maiores lições, né? E falar sobre os medos é falar sobre isso, né? Aquilo que trava a gente. Aquilo que trava a gente, e para quem fizer uma busca sobre a literatura dele, ele também foi autor de Quem Pensa Enriquece, ou Pensa e Enriqueça, em algumas traduções, A Lei do Triunfo, que eu falei antes aqui, e ele fala muito sobre o poder da mente, como a nossa mente ela pode levar a gente a alcançar esse sucesso em várias áreas da vida, ou pode fazer com que a gente vá para baixo. E o Mais Esperto que o Diabo é muito interessante, que ele simula uma entrevista com o diabo e como isso tá dentro da gente, né? Então, é muito interessante. Eu não vou dar spoiler. A gente ficou nessa de vamos ler. Então, leia eu também. Boa noite, amigo. Boa Fernando. noite, Nando. Vamos que vamos. Então vamos lá. Então o Napoleão Hill foi um escritor, que a Amanda já falou que escreveu esses livros, foi um cara super conceituado, né? E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre alguns dados, né? Como é que hoje em dia essa ideia do medo foi trazida, né, para as pesquisas científicas, para os artigos que estão sendo publicados. A Amanda separou, né, Amanda, um trechinho de uma pesquisa, né, da Universidade Federal de Minas Gerais. Alô, Carol e Fernando. Alô, Carol e Fernando, aí, da UFMG, uma pesquisa que ainda está acontecendo, mas eles já divulgaram os dados parciais. Então, o que foi colocado na UFMG, em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria e também de Impulsividade e Patologia, que depois da pandemia, e isso se tornou um tema mais atual ainda depois da Covid, né? Qual foi o sentimento, qual foi a emoção que mais prevaleceu nos brasileiros que passaram por esse processo? Então foram 200 mil pessoas, cerca de 200 mil, e eles perguntaram isso. E a emoção que mais prevaleceu foi o medo. E o medo é norteador de muitas ações nossas, ou falta de ações. E quais medos que mais norteiam, né? Aí o Fábio. Aí, Fabinho. Oi, Fábio. Boa noite, tudo parceiro. bem? Seja bem-vindo aí também. E para começar aqui, a gente precisa entender o que é medo. O que é medo dentro disso? O medo ele é uma reação, ele é uma emoção. Mas ele é uma emoção que causa uma ação fisiológica e uma reação corporal também. O medo ele não vem tanto nos humanos quanto nos animais, ele não vem para destruir, ele vem para proteger. Então, quando a gente está numa situação de risco, a gente acaba tendo uma reação relacionada a um sentimento de medo. A gente sente o medo, que é um sentimento, é uma emoção, e a gente acaba tendo uma reação em relação àquilo. Então, é um componente básico da experiência humana. A gente precisa ter o medo, né? O medo, ele para se proteger. Como a Amanda falou, ele serve naturalmente para nossa proteção, para a gente poder se proteger e se preservar, né? Exatamente. E isso já vem desde lá de trás, né? Os nossos ancestrais também.
Então, essa percepção de perigo, ela faz com que proteja tanto animais quanto a nós. Só que o humano, ele tem um componente racional chamado treta da cabeça. Então, assim, que são as nossas tretas que ficam, né, ali atormentando. A imaginação, ela também acaba levando as nossas reações relacionadas ao medo. E assim, essa imaginação, ela é constituída também de crenças e julgamentos construídas ao longo da nossa história social. Então, ao longo da nossa história, em alguns períodos da história, a gente tem medos construídos num determinado contexto. Então, o medo que nós sentimos aqui no Rio de Janeiro, nessa determinada época, é diferente do medo que se sentia lá na Idade Medieval, por exemplo. Que é diferente do medo que se sente em outro país. Que tudo depende também dessa construção social que a gente vive. E isso que dá origem a esses 6 medos básicos, por ter tanto uma questão fisiológica quanto uma construção social disso. A gente tem a nossa própria carga genética, ou seja, essa hereditariedade física que já vem com a gente, né, desde muito e muito tempo atrás, né? A gente tem que pensar, né, gente, o homem das cavernas e a mulher das cavernas também, ela tinha que ter medo, porque senão, a Thaís falou legal ali, ó, viver com medo é viver pela metade. Exato. Exatamente isso. Então lá atrás a gente precisava ter essa sensação que a Amanda falou, do medo, para poder preservar a própria vida. E Exato. isso foi se perpetuando, vamos dizer assim, geneticamente, e vem com a gente hoje como uma bagagem que a gente carrega. A gente tem essa bagagem que vem com a gente de uma herança ancestral de sentir medo. Senão a gente fazia um monte de besteira também, né? E a gente se jogava aí e vamos ser felizes e fazer um monte de besteira se não tivesse o medo para se curar um pouco. O medo ele serve para a própria autopreservação. Eu tô fazendo besteira aqui, né? Você tá reparando? Deixa Gente, quando eu pego no celular, ou o celular cai, ou faço alguma besteira. Então, boa noite para quem tá entrando aí, a Tati, a Aline, Leila. Vamos lá, tem mais gente aí entrando. Midegane, sejam bem-vindos aí, tá? Tá, vamos então, lá. Ó, voltando no assunto do medo. A gente tem um medo que já é ancestral, que vem com a gente. Mas a gente tem um medo também que é transmitido pra gente através de uma hereditariedade social. Isso. Ou seja, crenças que a gente aprende, coisas que a gente vive dentro do ambiente que a gente está, né, inserido. Pessoas que passam noções pra gente de certas situações que a gente deveria encarar às vezes de uma forma diferente, mas a gente encara com medo. Então a gente tem uma carga de crenças que a gente acrescenta dentro da gente, que é essa herança, vamos botar assim, social. E tem a herança genética, daquilo que já vem com a gente, né? Então, como é que surge, como é que a gente adquire esses medos, né? Tem essa hereditariedade física e tem a hereditariedade social. O que mais? E dentro dessa influência, gente, o que acontece? A gente não tem consciência, muitas vezes, que a gente tem medo por uma hereditariedade social. E o que compõe essa hereditariedade social, né? A hereditariedade que vem da parte da nossa sociedade. E entra aqui a sociabilidade e relacionamentos. A gente tem que escolher. Você já vai dando spoiler. A gente é influenciado basicamente por 3 grupos de pessoas. Aquelas que são as mais próximas, que são os amigos e os pais principalmente. Aqueles que são elementos de autoridade, muitas vezes são políticos, chefes e os pais também, que tem uma carga forte. E a maioria. Ir contra a maioria, o que é o entorno ali, traz um certo medo. Que aí vão entrar esses 6 medos básicos da sociedade. A gente acaba sendo convencido, como a Amanda falou aqui, por esses 3 grupos de pessoas. São grupos que mais influenciam a gente na vida, né? Que são as pessoas mais próximas, as pessoas que têm mais autoridade sobre nós e a maioria. O que a maioria pensa influencia na forma como a gente pensa também. E às vezes, cargas, crenças de medo são passadas para a gente através desses grupos de pessoas que nos influenciam. E agora vamos falar sobre os 6 medos, né? E quais são os 6 medos básicos, né? Mas antes, por que é importante, né? Por que a gente está ligando os 6 medos com os elementos do envelhecimento, da longevidade? Fala aí. Bom,
Por que a gente decidiu falar de medo, né? Primeiro, a gente começou a conversar, a Thaís tá falando ali, que chamou alguns amigos. Vem, pode vir todo mundo, a Thaís, ó, gente boa, se ela é nossa amiga, vocês são gente boa também. Então, ó, o que a gente observou no Bora? A gente começou a abrir algumas caixinhas de pergunta e conversar, trocar ideias sobre envelhecimento, que a proposta minha do Wallace, quem assistir a nossa primeira live, que está fixada aí no feed, vai observar que a gente vai envelhecer aqui, o Bora Rejuvenescer é projeto para a vida inteira. A gente vai envelhecer aqui de cabelo branco fazendo live junto com vocês. E a gente está na proposta de não ter esse medo de envelhecer. Só que a gente começou a observar que quem tem 40 a mais ou fala de envelhecimento com muita preocupação ou nem quer falar disso. Tem medo e nem sabe por quê. E se a gente não sabe por quê, a gente não consegue avançar nesse assunto. Porque envelhecer é um fato. Isso vai acontecer. Você aí que está assistindo a gente, você está envelhecendo. Nesse momento, a ação da gravidade está projetando sobre seus membros inferiores e superiores. E se você não se cuidar, é verdade esse bilhete, você tá rindo? Vai ficar mole. E músculo é ouro, não é? Tô rindo da sua aula de física. A ruga, ó, começa a fazer assim. Então, assim, a gente observou que há um medo de envelhecer no público. A gente, caraca, como é que a gente fala de longevidade se o povo tem medo de falar sobre isso? E, ao mesmo tempo, o pessoal quer envelhecer bem. Dá vários likes aí nas velhinhas que viralizam nas dancinhas. E como é que a gente faz, né? Só que se a gente tem medo de envelhecer e se a gente não identifica... Para envelhecer bem, a gente tem que ter a liberdade de ser quem a gente é. Isso é um valor muito forte para mim e para o Wallace. A gente acredita que para a gente viver bem, a gente tem que ser quem a gente é, na nossa autenticidade, preservando a nossa saúde mental e física e emocional. E para isso a gente precisa ter a nossa autenticidade, a nossa liberdade. E assim a gente consegue viver experiências que faz felizes a si mesmo. Ele é ele, eu a mim e vocês a vocês. Só rapidinho, né? Isso que a Amanda tá falando assim, toca de uma forma importante o projeto do Bora Rejuvenescer, porque você pode estar com o seu corpo físico bacana, você pode estar com a família que você desejou, você pode ter os filhos que você sempre sonhou, a situação financeira estável que você também planejou para você. Só que durante esse processo de envelhecimento natural, que todos nós vamos passar, e aí nossa ideia é passar sem tretas, né? Então a ideia é o seguinte... administrando as tretas, porque administrando, as tretas fazem parte da vida. Sim. Mas é importante que a gente diga o seguinte, muitas vezes em algumas áreas a gente vai ter algumas travas que se a gente não ficar consciente delas, esse processo de envelhecimento ele vai ficando travado, ele vai ficando mais difícil da gente andar. Eu até dei um exemplo para a Amanda, ele fica triste. Em algumas áreas da vida, às vezes parece que a gente carrega uma mochila com pedras dentro, sabe? E esse processo de viver naturalmente, ele precisa ser uma caminhada natural. É isso que a gente sempre gosta de conversar aqui no Bora Rejuvenescer. Só que em algumas áreas da vida, esses medos que a gente quer conversar aqui, eles pesam. E se a gente não olhar um pouquinho para eles, mesmo que a gente tenha todos aqueles elementos que eu falei, uma saúde legal, uma família legal, uma estrutura financeira legal, algumas travas que a gente carrega aqui dentro da mente não vão permitir que a gente aproveite o caminho, que a gente consiga ter um resultado legal para a longevidade. Então a nossa ideia é juntar esses 6 medos e conversar um pouquinho com eles dentro da ótica do Bora Rejuvenescer. Sim. E fazer uma associação seguinte, olha, existem medos que vão travar a gente em algumas áreas da vida. Então, conversando sobre eles e pelo menos tendo um despertar sobre como eles influenciam a gente já vai pensando sobre isso ao longo da nossa jornada e vendo aquilo que às vezes pode estar travando a gente, muitas vezes só no mental. Às vezes a vida plena que você está buscando para a sua longevidade, para juntar todos esses elementos que eu falei, que o Bora Rejuvenescer fala, né, os 8 elementos,
precisa que você olhe para esse lado dentro de você, que às vezes está um pouco mais escurinho ali, que você precisa colocar uma luz sobre ele para poder andar melhor. Então vamos tentar pelo menos esvaziar a nossa mochila, né? Andar um pouquinho mais leve, conversando um pouquinho sobre esses 6 medos, né? E quais são? E isso, só para pegar o gancho ali do Fernando, ele botou aqui: meu medo de montanha-russa é total por conta da minha mãe. Ela morre de medo e cresci com a ideia de falta de controle nesse brinquedo. Então, muitos medos, medo de inseto, medo de montanha-russa, e os medos que a gente vai falar aqui vem muito da sua construção familiar. Conforme a gente for falando aqui, observa dentro do seu esquema microsocial e macro como esses medos eles são menores ou maiores, para saber, como a gente colocou ali, qual o seu ou quais os seus. É isso aí. Os 6 medos: pobreza, medo de ficar pobre, da questão das finanças, crítica e julgamentos. Quem tem medo de crítica aí, pode botar o pêssego. Perder o amor de alguém. Velhice é um dos maiores medos da humanidade. Doença e morte. Que, já dando spoiler, se vocês observarem, conforme a gente vai passando a idade, esses medos se intensificam. Então, conforme a gente vai ficando mais velho, é mais fácil perder o amor de alguém. É mais fácil a gente passar por doença. Mais fácil a gente passar por morte. E se a gente se tornar refém desses medos, a gente não vive de forma plena. A gente sobrevive. Isso aí. A gente vai travando ao longo do caminho, né? E muitos projetos, muitas coisas que você pensa que são legais para você ter, aquela imagem que você projeta, né? De você mesmo, vivendo aquela vida plena que você imagina, talvez alguns desses medos possam ir te travando ao longo do caminho. Então, é legal a gente conversar sobre eles, né? Vamos começar com o medo da pobreza. Medo da pobreza. Pobre. Fala aí, como é que ele começou? Por que ele é um medo com uma construção social? O medo da pobreza? Então, na verdade, o ser humano, ele tem uma tendência a querer dominar economicamente o meio onde ele vive, né? Então a gente vê que surgem grandes corporações, grandes instituições que vão cada vez mais centralizando. Essa ideia de poder, de dominar economicamente, ela existe com o ser humano desde quando a gente começou a se organizar em sociedade. Então, essa relação que a gente vai tendo com os outros, esse medo da pobreza, ele começa a surgir porque a gente vai vendo que grupos ficam mais, como é que a gente pode dizer, mais fortes economicamente. Mais fortes e tem mais privilégios. Mais privilégios, e vão gerando aquela necessidade de acumular cada vez mais dentro desses lugares. E outras pessoas vão passando pela penúria e pela falta. E quem tem penúria e falta, normalmente tem um prejuízo maior, inclusive da sua saúde, em relação a isso. E isso se torna um medo muito forte. Então, cada vez mais que o acúmulo na mão de algumas pessoas vai ficando maior, de riqueza e de poder, essas pessoas vão ficando cada vez mais egoístas, vão tirando das outras a possibilidade de ter acesso à riqueza e ao bem-estar. E isso vai influenciando naquilo que a gente fala do planejamento do longo prazo, né? O planejamento financeiro, o planejamento para a gente pensar como é que a gente vai estar lá na frente, passa muito por essa ideia. Como é que eu vou estar economicamente? Como é que eu posso me planejar economicamente? Isso passa pela gente por uma questão de estabilidade mesmo, né? E o que o Wallace está colocando aqui? Não é que não pode acumular e vai se tornar egoísta, mas que esse processo que também aconteceu com muitas pessoas faz com que a gente gere crenças limitantes em relação ao dinheiro. E fica uma coisa meio dual, o medo de ter e o medo de perder. Então, a construção da rotina e do dia a dia da pessoa acaba sendo pautada por esse medo, e as escolhas por esse medo de não ter dinheiro ou ficar pobre mesmo. E o que isso acaba impactando na longevidade? Nas escolhas do dia a dia, nas programações que vai fazer, no planejamento da aposentadoria, se vai aposentar, se não vai aposentar, se vai continuar trabalhando, em fazer ou não uma viagem, em pensar no futuro e abdicar de uma experiência que seria rica hoje.
E o que é rico, né? Rico é ser de valores, estar com amigos e viajar para um lugar bacana e tal. Porque é muitas vezes o medo do futuro ou de não ter dinheiro e tal trava uma experiência que deveria ser feita hoje. Ou ficar a vida inteira trabalhando em emprego infeliz por conta de tenho que pagar contas. E acaba tendo medo de arriscar porque tem medo de perder dinheiro. E acaba também abrindo mão de investimento que deixaria a pessoa mais saudável, como, por exemplo, malhar com personal trainer. Mas aí eu vou perder dinheiro e tal. E esse medo acaba também deturpando as nossas prioridades. Isso está muito enraizado, a gente está trazendo aqui, porque isso é uma pesquisa dos medos básicos da humanidade. Isso norteia nossas decisões. Às vezes aquilo não vai nem comprometer financeiramente a pessoa, mas a pessoa deixa de fazer pelo medo de não ter. A forma como você lida com o dinheiro, né, com a riqueza hoje, influencia lá na frente também. Então, como a Amanda está falando, existem limitações que a gente traz dentro da gente, né? Limitações que a gente traz no trato com o dinheiro. Tem muita gente que pensa assim, a questão do dinheiro, por exemplo, junto com a espiritualidade, né? Tem gente que acha que uma coisa não combina com a outra, não pode combinar com a outra. Então, a gente carrega várias crenças limitantes em relação a isso, e o nosso medo lá na frente de ficar pobre, né, de passar pela dificuldade, de passar pela penúria, isso influencia a forma como a gente lida com a riqueza hoje, como a gente se planeja hoje para viver mais na frente. Esses planos de aposentadoria, tudo isso passa pelas crenças que a gente tem, como a gente lida com a riqueza, como a gente lida com o dinheiro. Então, o medo de ficar pobre, o medo de passar pela penúria, o medo de ficar sem a possibilidade de ter acesso às coisas lá na frente, mexe com a gente hoje, já vai deixando a gente ansioso, vai fazendo a gente pensar às vezes em acumular até mais do que precisa, vai fazendo a gente abrir mão de alguns investimentos, como a gente falou aqui, por exemplo, da sua própria saúde. Sim. Tem gente que abre mão da própria saúde hoje para poder acumular mais, porque fica com medo de lá na frente estar passando por uma situação de pobreza. Então isso influencia também na nossa caminhada, né? Influencia o tempo inteiro. Na nossa saúde, na nossa longevidade, na maneira como a gente vive experiências. O dinheiro é uma energia que proporciona a gente vivenciar experiências. E a gente tem que trazer isso para a consciência. Muito do mote do Bora Rejuvenescer é chamando a gente para lidar aqui com a nossa cabeça. Porque o nosso corpício, ele vai sofrer a relação do tempo. Mas se a gente começar a também fazer com que a nossa cabeça entre num processo de medo e deterioração do futuro, a gente não vai aproveitar a longevidade e não tem jeito, a gente vai viver mais. O lance é como viver mais. A expectativa de vida tá maior. Agora, medo da crítica. Essa treta aí, medo da crítica, ainda mais em meio de internet, como né? Como é que isso bate aí pra você? Você tem medo de ser criticado? Você tem medo de passar por um julgamento? E muita gente... Você já deixou de fazer alguma coisa porque fulano de tal ia falar? Ou porque ia ter um comentário, aí já deu aquela preguiça de fazer e achou melhor não e deixa pra depois e o depois nunca vem? Você já deixou de fazer alguma coisa porque sabia que alguém ia falar alguma coisa sobre aquilo? Exato. Aquela decisão que era importante pra você, que você deixa de tomar pensando na crítica e no julgamento que os outros vão fazer sobre você. Veja como é um medo importante. É um medo importante que mexe com as nossas ações no dia a dia. Ou pior, fazer uma parada que você não tá afim, porque se você deixar de fazer, às vezes aceitar até um convite que você não tá muito afim de ir, se deixar de aceitar, o povo vai falar. Você já fez isso? Gente, a gente tem vergonha até de assumir, né? Porque se assumir, vai ser julgado. Mas quem tiver coragem, põe um pêssego aí e fala assim, eu já fiz. Hashtag já fui em festa que eu não queria. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Agora, para longevidade, né? Como é que esse medo da crítica influencia na longevidade? Só um minuto. O Napoleão Hill, ele fala que é mais difícil entender a origem do medo da crítica, mas eu tenho uma hipótese. Manda. Você tem alguma hipótese? Manda a sua. A minha é que quando a gente é muito criticado por alguém que é da nossa relação de pertencimento,
pais, amigos, a gente começa a se tolir de se mostrar como se é ou de fazer alguma coisa porque alguém pode falar. Só que isso vai virando uma trava em diversos aspectos. Começa a entrar num processo de agradar, que nunca é suficiente, para poder não perder aquele amor e o pertencimento. Tem muito a ver com perder o medo de ser amado, que é o próximo. A minha hipótese é essa, tá? Tem pessoas... Não, mas faz sentido. Tem um peso. Tem um peso grande a opinião das pessoas que são mais próximas, né? São, inclusive, uma das que mais influenciam a gente. A nossa tomada de decisões é muito influenciada pelas pessoas que são mais próximas. Então, faz todo sentido. Napoleão Hill deveria ter atualizado. Eu vou trocar uma ideia com ele no plano espiritual. E na longevidade? O que isso acaba impactando? Como a Amanda já falou no início, né? A gente acaba deixando de lado quem nós gostaríamos de ser, né? O medo de ser criticado faz você travar e dar um passo adiante naquilo que você gostaria de fazer, naquilo que você gostaria de ser, naquilo que você sente que é melhor para você. Isso é um dos aspectos, né? Que influencia durante a nossa caminhada aí para a longevidade. Uma das outras coisas também que influencia é que a gente acaba evitando se expor, a gente acaba evitando tomar decisões importantes. Às vezes uma decisão que você sabe que vai ser importante para a sua vida, você evita tomar por causa do medo do julgamento, do medo da crítica. Isso vai influenciar a gente, né? Exatamente. A exposição à crítica das pessoas, em relações, né, nas escolhas que a gente faz. O que mais? A gente acaba se mantendo em ambientes que são tóxicos. Também. Porque a gente fica com receio de crítica, se eu me afastar, o que vai achar e tal. E às vezes aquilo não tá te fazendo bem. E a gente precisa ter essa conversa com a gente mesmo, até que ponto a gente se mantém num ambiente tóxico, inclusive virtual, de continuar seguindo quem não quer, de continuar vendo coisas que não quer, para poder fazer parte de um grupo, para não ser criticado. Ou deixar de se expor, né, na internet por conta da crítica. Só também. Que eu me lembrei aqui que quando eu era mais novo, agora eu sou rejuvenescente agora. Ele é cringe, mas gente. Quando eu era bem mais novo, eu me lembro, cara, que eu fui em festa, que eu fiquei com o pé na lama, e eu fui em festa com pessoas que eu não queria ir, mas a gente sente, quando é mais novo, bem mais novo, a necessidade de se incluir, né? De se sentir pertencente a um grupo. E eu me lembro disso. Hoje em dia, as minhas escolhas, elas são muito mais para valorizar aquilo que eu sinto que é o melhor para mim. Então, assim, quem nunca, né, passou por situações, pô, eu tô aqui nesse lugar, cara, mas eu tô porque eu acho que às vezes eu tô precisando. Você não queria botar o pé na lama e eu já me enfiei toda na lama porque eu queria. Então, hoje em dia... Ai, Carol, Carol tava comigo. Hoje em dia eu sinto que as escolhas, elas são mais seletivas, tanto para pessoas quanto para ambientes. Então hoje eu sinto que eu consigo escolher melhor, porque eu já não estou mais tão preocupado com a crítica das pessoas, sabe? Pelo menos falo pessoalmente, né? Eu acho que então, com o tempo a gente vai se libertando também do medo da crítica, né? Também tem isso. A gente começa a se bancar mais, mas isso é um processo. É um processo. Aí a Carol, olha só, é porque você botou o pé na lama sem você querer botar. Eu fui lá e botei até o nariz na lama com a Carol. Vocês participavam de umas festas na época da faculdade. Eu era adolescente. Adolescente nada, já tinha mais de 20 anos. Mentira, já fazia até mestrado, Deus do céu. Então, esse é um dos medos que pega muita gente, né? Essa coisa da crítica e do julgamento pega muito, ainda mais em ambiente virtual hoje em dia, né? E assim, isso faz com que a gente deixe de fazer coisas que seriam boas e ao mesmo tempo, quando a gente vai vivendo de uma maneira que a gente não gostaria, por medo de ser criticado, aquilo começa a trazer uma angústia, uma infelicidade e uma futura depressão. Sim, fica apagadinho, você se sente apagado. Você se sente apagado, é como se realmente apagasse a sua luz. Nós somos, cada um aqui é um ser único. A Carol, a Vivi, o Ricardo, o Júnior, todo mundo que tá aí é um ser único. Vocês têm sua própria luz.
Vocês têm a marca pessoal de vocês, a gente tem a nossa. Só que às vezes, pra gente se adequar a um grupo, a gente acaba se diminuindo para caber na caixinha. E muitas vezes isso é pelo medo da crítica. Só que o que a gente está colocando aí? Isso é um medo que tem um histórico social de críticas pregressas e que pessoas eram, inclusive, condenadas por serem fora da caixinha. Hoje em dia a gente tem mais liberdade, mas o medo da crítica ainda permanece. Sim, com certeza. Medo de perder o amor de alguém. Esse é o próximo medo que a gente sente bem forte, né? E aqui fala muito, eu estava conversando com a Amanda antes da gente fazer a live aqui, né? Que o medo, esse medo de perder alguém fala muito sobre as nossas próprias inseguranças, né? A nossa falta de autoestima, a nossa falta de amor próprio, porque quando a gente deposita em outra pessoa, né, o centro da nossa felicidade e da nossa vida, a gente está, na verdade, abrindo mão um pouco também da nossa própria essência. Sim. Então, às vezes, a pessoa não consegue ver que ela não precisa necessariamente de alguém para dizer que é feliz. Tem muita gente que não encontrou um parceiro legal. Tem muita gente que vive de forma voluntária, isolada. Então, a gente pode encontrar felicidade não somente quando a gente está junto com alguém, mas esse tipo de medo, ele pega muita gente. Sim. Ele pega muito forte, né? Muita gente ainda sente a necessidade de pertencimento, de autoestima, dependendo de outra pessoa para se sentir feliz. Então, esse medo, do medo de perder alguém, ou seja, de perder o afeto, de se sentir abandonado, ele fala muito forte com a gente. E quantas pessoas que carregam isso a vida inteira, procurando uma pessoa ideal que nunca aparece, né? Às vezes... se sujeitando a relacionamentos tóxicos e abusivos também. Se permitindo estar dentro de relações que não são saudáveis. A pessoa reconhece isso, mas ela ainda não se reconhece com a capacidade de ser feliz sem aquela pessoa. Olha que medo que prende, né, muitas pessoas ao longo da vida, né? E assim, é interessante, a gente fica lá escarafunchando o porquê das coisas, né? Napoleão Hill, ele fala uma coisa interessante, que esse medo tem uma origem histórica. Os povos, para prevalecer no passado, assim como tinha a questão do dinheiro, cometia-se os casamentos arranjados, pegava a mulher de outro e tal, para poder ter um domínio sobre aquele determinado povo. Isso gerava insegurança, isso gerava ciúme. E a gente vem trazendo isso. Só que hoje a necessidade de depositar no outro algo que falta em você, que muitas vezes é esse amor próprio, é viver bem sozinho, faz com que haja uma relação de baixa qualidade. Com ciúme, em que a pessoa não pode ser ela mesma, em que a pessoa só se sente feliz quando ela está com alguém. Se ela não tiver com alguém, ela vai ficar mal. Então, assim, como é que a gente, num processo de longevidade, em que muitas vezes a gente vai passar por luto, por perdas, por separações, por término de relacionamento. Gente, quando a gente envelhece, a gente vai adquirindo experiência também, né? Rejuvenesce. Quando a gente rejuvenesce, exatamente, muito bem. Oi, Su, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Quando a gente rejuvenesce, a gente já tem um histórico, né? Então a gente já passou por corações partidos, a gente já passou por pessoas que faleceram. Gostei do corações partidos. É mais fofo, né? Quebrou. Uma boa definição. A gente acaba passando por dores que são naturais, mas que não queremos encarar. E quando a gente não olha para essa realidade, a gente se sujeita, qual é a questão aqui? A gente se sujeita a situações e manutenção de ambientes e relacionamentos tóxicos pelo medo da perda. Então, o medo é uma treta. O ciúme, né? A gente até comentou aqui, o ciúme, ele é algo que corrói tanto a gente por dentro. Quem passou por isso gera uma inquietação, né? E mostra muito a questão da insegurança, né?
a insegurança que a gente tem. O ciúme é realmente algo assim que chega a atormentar, eu diria assim, né? E às vezes a gente vive dentro desses tipos de relacionamentos por um longo tempo. E esses medos todos que a gente está conversando aqui, eles afetam diretamente o nosso processo de vida, o nosso processo de envelhecimento. Imagina uma pessoa carregar por anos e anos e anos e anos uma relação tóxica, um relacionamento abusivo, que ela fica, como a gente está falando aqui, o medo de perder alguém, né? De ficar sozinho, de ficar ou sozinho. da solidão. Então, às vezes, como a gente falou no início, né? Vários elementos na vida estão super atendidos, mas a pessoa se sente com um medo tão grande de sair daquele relacionamento que ela se sujeita a uma relação que não faz bem, que vai fazer com que ela carregue durante anos aquela sensação que é desconfortável, né? Isso gera até um sentimento contraditório, né, Wallace? Que quando a gente vai passando por experiências negativas por medo da perda, quando vem uma experiência muito positiva, há um estranhamento. Tipo, que horas que vai dar a cagada? Que horas que vai dar a treta? E a gente tem que aprender a desconstruir isso. Isso é uma crença limitante relacionada ao relacionamento. Também. Então, é uma coisa que a gente tem que ir trazendo para a consciência, que a gente se trava se a gente não trabalhar. É isso aí. Qual é o outro medo? É o medo da rejuvenescência, né? Medo da velhice, né? Medo da velhice. Isso tá atrelado com medo da pobreza, porque há um medo de perder bens. Quem não passa por isso é até difícil entender. A gente estava conversando sobre isso, né? E esse medo da velhice é um medo construído muitas vezes socialmente pela hipervalorização da estética e pelo medo, a gente não tem controle sobre esse processo. O que vai acontecer depois que a gente morre? Tem essa questão. Tudo que é desconhecido gera um medo muito grande. E há um inconsciente religioso agregado a isso que tem... A gente vai para o inferno, a gente vai para o purgatório, a gente vai para o céu. E isso, por mais que a gente não traga para a consciência, quem ainda não passa por esse tipo de reflexão, conforme vai ficando mais velho, ou por uma situação limítrofe, seja num acidente de carro, numa doença, ou com algum parente que está para falecer, acaba lidando com esse medo conforme for ficando mais velho. Sim. O que vai acontecer depois? E se eu falecer? Como é que vai ficar quem fica aqui? Começa a vir uma série de medos. O próprio medo também das doenças que podem começar a aparecer. Quando a gente está vamos pensar num processo natural de vida, né? A pessoa nascer, passar a sua existência e morrer bem velhinho, né? Enquanto a gente está mais no início, perto do início, a gente não está preocupado com o fim, né? Não. Então o medo da velhice, ele geralmente começa a aparecer quando a gente passa da metade para frente, que a gente vai percebendo que já está chegando na proximidade de uma idade onde tem mais pessoas desencarnando, como a gente fala, né? E a gente começa a perceber que as chances das doenças aparecerem são maiores. Aquilo que a gente construiu durante a vida inteira, o nosso patrimônio, os nossos bens, para quem vai ficar? Será que vai ter aquela coisa de disputarem, de cada um querer levar para um lado? Ou seja, começam a rolar inseguranças junto com a gente, com a proximidade da velhice chegando. E às vezes a gente começa também a se tocar nessa fase da vida, quando vai, né, se passando já da metade, pensando assim, caramba, por que eu não me cuidei melhor antes? Por que eu não pensei melhor antes na questão da minha saúde? Eu estou mais debilitado agora, mas puxa, lá atrás eu não tinha pensado nisso. Então começa a vir esse medo. Lá atrás aqueles jovens do Bora Rejuvenescer ficava falando, fazendo live toda segunda, botando um monte de coisa na internet. Isso aí. E quando a gente vai chegando... do cocô. E quando a gente vai chegando nessa época da... E o que isso tem a ver com a parte da longevidade, né? Como é que a gente pode usar esse medo para pensar nesse aspecto da longevidade? Então, o medo da velhice, ele é algo que vai gerando, quando a gente vai chegando nesse medo, né? Insegurança. Então você começa a pensar naquilo que você está fazendo, começa a ficar preocupado com a idade, com o próprio processo do envelhecer, com as coisas que você acha que vão começar a acontecer porque você está ficando mais velho. Fica no estado de mais preocupação do que de tranquilidade, de paz com o processo. Porque cada fase da vida, ela tem o seu sabor, né?
a gente aproveita um pouquinho se a gente viver focado naquela idade que a gente está passando. Então a gente começa a ficar muito preocupado com o processo do envelhecimento e começa a buscar o quê? Começa a buscar um investimento exagerado em procedimentos estéticos. Há uma sensação de angústia por não aceitar esse processo que é natural. Aí começa a se ver com a lente, o foco, mais do negativo, da parte negativa, e não se abre para novas experiências. A pessoa muitas vezes está passando por um processo de mais tranquilidade financeira, tranquilidade de tempo, mas não aproveita porque começa a focar na parte, entre aspas, negativa do envelhecimento e não na construção de um rejuvenescimento, né? Que a gente fala que é uma longevidade saudável. E isso leva a um estado de sintomas depressivos mesmo, de apatia, de tristeza latente e de comportamentos nossa, eu tô engolindo as letras. Autossabotadores. Em que sentido? Já tô envelhecendo mesmo? Não adianta fazer musculação desse jeito, eu não vou ficar tem os gata dois lados. sarada. A gente conversou sobre isso, tem os dois lados, né? Tem a pessoa que começa a se preocupar excessivamente com o processo do envelhecimento e começa a fazer de tudo para rejuvenescer, ou seja, parecer mais jovem. E tem a pessoa que já pensa assim, cara, isso dá muito esforço, não tem mais jeito, o processo do envelhecimento chegou, agora eu vou largar de mão, vou fazer o que eu quero e vou deixar rolar. Então a gente vê que começam a ter esses dois lados. Aquele que começa a se preocupar excessivamente em querer voltar no tempo e aquele que larga a mão e começa a se descuidar. Começa a não mais aproveitar uma das fases que pode ser muito rica para a vida, né? Onde você já carrega experiência também para poder viver situações mais felizes. E dentro disso, aproveitando esse gancho que o Wallace falou, o que a gente fala aqui, gente, é dos excessos. Então, assim, a gente não o Bora Rejuvenescer não é contra procedimento estético, botox, pintar cabelo. A gente é a favor de você ser o que você quer ser, com equilíbrio. Se hoje você tem cabelo branco, amanhã quiser pintar, ok. Se você quer botar peitinho, ok, sem problemas. Quer fazer cirurgia, ok. O Bora Rejuvenescer, ele quer que a pessoa seja feliz dentro de uma escolha equilibrada. O desequilíbrio, ele não é favorável em nenhum aspecto. Tanto da forçação de barra para ser totalmente natural e isso ser um sofrimento, quanto também do procedimento estético porque não está feliz consigo mesmo. A Thaís está colocando aqui que após sofrer um assalto, virei vítima do medo constante. Já fiz alguns tratamentos, mas confesso que tem me atrapalhado bastante na vida social. Com certeza, Thaís. Isso é uma coisa que a gente coloca, né, Thaís? Quando a gente passa por uma situação traumatizante, é um desafio superar esse medo. E a gente realmente precisa buscar tratamento, porque é um processo muito desafiador. Só que viver com medo, foi isso que ela colocou ali, é muito pior, porque te limita, porque não necessariamente dentro do teu raciocínio, talvez você saiba que você não vai ser assaltada toda vez que você sair. Mas o trauma faz com que você vivencie esse medo e age a partir do medo, e não do fato em si. Exatamente. E a gente precisa realmente, isso é uma das coisas que a gente vai colocar aqui, o medo traumatizante, ele precisa de tratamento terapêutico, e tem uma técnica excelente que é a EMDR, e a gente vai colocar um pouquinho mais da frente para poder lidar com isso. Medo de doença, né, que a gente falou. O medo de doença, gente, ele é um medo muito atrelado ao medo da velhice. E ele tem a ver com a perda, com o receio da perda das funções capacitantes. Só que quando a gente coloca que o medo é um meio de controle social, quem lida com controle econômico muitas vezes se beneficia desse medo. O medo de ficar doente faz com que a indústria farmacêutica se beneficie muito. Com certeza. A mídia se beneficia muito desse medo social. Ela estabelece um sistema de controle quando, por meio de excesso de notícias ruins, coloca uma sociedade dominada pelo medo
que acaba ficando mais dentro de casa e com isso consome mais mídias. Isso vira um ciclo viciante. E, como a Thaís está colocando, esse medo acaba começando a limitar também outras áreas da vida, porque você vai fazendo uma junção, é uma emoção raiz, gente, que está dentro da nossa mente. Isso vai se irradiar. E o excesso disso também pode levar a uma síndrome. Então, síndrome do pânico, o Wallace já sofreu disso. Então, a gente realmente precisa estar atento. Amiga, a gente está com você, tá? Vem com a gente. Tamo junto. E é verdade. A própria indústria farmacêutica que a Amanda falou, né, ela se beneficia muito desse medo básico que a gente tem da doença, né? Às vezes você está saudável e bem, só que fica o tempo inteiro falando para você assim, ó, você pode ficar doente. Então tem esse remédio aqui, tem aquilo ali. E quando você ficar doente, eu estou aqui para cuidar de você. Esse medo constante que vai sendo passado para a gente, vai até gerando doenças. Porque você fica tão preocupado de que vai ficar doente, que você acaba gerando doenças. Então a gente precisa realmente ficar atento a isso. Existe uma forma de controle econômico e social também utilizando o medo. O medo é uma ferramenta que sempre foi utilizada por quem tem poder, né? Exatamente. E continua sendo. E assim, a gente não tem controle sobre o surgimento da doença, mas a gente tem influência no processo de saúde e doença. E a gente tem uma live que fala sobre epigenética, que é a influência do ambiente sobre esse processo de saúde nos nossos genes, que levam a gente lidar melhor com esse medo da doença. Mas o medo da doença, ele é muito equiparado ao medo da violência, que é o que a Thaís também está trazendo hoje na nossa sociedade. Então, assim, qual é a principal consequência disso no processo de longevidade? Ele te impede de viver experiências, por medo de ficar doente, por medo de acontecer alguma coisa. A Covid, ela intensificou isso. E, assim, a gente acaba tendo comportamentos que podem facilitar ou retardar o impedimento da doença. Então, esse medo da doença, ele vai modular o nosso comportamento. Ou da violência. É importante, só para reprisar isso que a Amanda falou, né? A gente não vai conseguir ter controle sobre a doença. Quando a doença, muitas vezes, vai se manifestar na gente, você não tem controle sobre isso, né? Mas a gente tem influência sobre isso. Ou seja, você sabe que se você se alimentar melhor, se você se exercitar, se você cuidar da sua cabecinha, se você cuidar dos seus relacionamentos, se você se cuidar de uma forma geral, você consegue influenciar em como a doença vai se manifestar. Exato. Então, a gente não tem um controle de tudo. Não dá para ter controle de tudo. Só que é importante a gente lembrar que a gente tem influência. Você tem influência sobre aquilo que pode acontecer na sua vida. Então, principalmente nesse medo da doença, pense assim, não dá para ter controle sobre a doença, mas dá para você ter influência sobre ela. Então, faça a sua parte, se cuide. Exato. E, por último, que Napoleão Hill coloca que é o maior medo, porque ele é alvo de muitas incertezas, é o medo da morte. Pode fazer uma pesquisa que vai ser o que vai estar em primeiro lugar. É o primeiro lugar. É sempre ele. Né? Medo da morte é sempre o primeiro. E qual a origem disso? A gente tem uma necessidade de controle, só que a hora que a gente vai morrer, a gente não tem controle. E o que vai acontecer depois de morrermos? O desconhecido gera o medo. Né? Exatamente. O desconhecido. E aqui é legal também a gente fazer um link com um outro elemento que a gente fala dentro do Bora Rejuvenescer, que é a espiritualidade. Né? Quanto mais, e eu não estou nem dizendo religião, tá? Estou falando sobre espiritualidade. Espiritualização, processos que fomentem nosso estado de espírito de paz interior. Sim, para você poder lidar com essa situação da vida de uma forma mais natural. Porque por mais que a gente tenha medo da morte, ela é um processo dentro da vida, é um processo natural, está na natureza. Então a gente precisa tentar lidar melhor com ele. A gente já falou aqui, desde muito cedo a gente recebe crenças, opiniões, muitas delas vêm pela parte religiosa, outras vêm pela parte de relacionamentos, outra vem pela parte de influência de autoridade. E a gente vai construindo crenças sobre esse pós-morte. Então a Amanda já falou aqui, a gente tem uma ideia às vezes super fantasiosa sobre inferno, sobre purgatório, sobre isso tudo que vai carregando dentro da gente uma carga grande de medo. E quando a gente vai chegando mais próximo
dessa etapa da vida, né, do envelhecimento, e a gente começa a ter um medo maior da morte, e não digo nem só próximo do final da vida, não. O medo da morte está o tempo inteiro rondando a gente. A própria Thaís falou ali, né, o medo do assalto, a gente passa por esse medo também da morte nessas situações. Então é um medo muito forte, é um medo que pode controlar as nossas ações, pode impedir que a gente age de determinada forma. Pode impedir fica muito que ele travado. Te viva, ele te fica muito travado. Sim, sim. E num processo de longevidade, se a gente não olha para esse medo, ele vai incapacitando cada vez mais, porque conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai passando por processos de luto. As pessoas à nossa volta partem para outro plano da vida. E como lidar com isso? Fugir não dá. Gente, a única certeza que a gente tem aqui, a única certeza é que todos nós vamos para outro plano. Ainda não somos imortais, Highlander. Então, assim, não somos. Tem gente tentando, né? Tem gente tentando. Essa semana passou no Fantástico uma reportagem sobre isso, né? Que o rapaz lá tá tentando rejuvenescer até os 18 anos. Beleza, é a escolha da vida dele, mas ele tá deixando de viver muitas experiências por fazer essa escolha. Escolha da vida dele. Agora, o fato da gente não olhar para isso acaba influenciando na forma que ele tiver a vida. E no nosso processo de espiritualização também, como a gente lida. Porque conforme a gente vai passando por diversas fases de luto, se a gente não lida com a morte muito bem, ou não busca lidar, a nossa relação com o processo de espiritualização trinca também. Porque a gente não sabe como modular. Então a gente tem que pensar muito nisso. E uma coisa que a gente aqui no Bora Rejuvenescer vai sempre pregar, que o estado de aceitação e naturalização da longevidade, ele é muito importante. E é muito importante a gente exercer o protagonismo na nossa vida. Porque aí a gente vai conseguir modular o que é necessário para ter um processo de longevidade saudável. Quando a gente não aceita o processo e nem toma as rédeas da nossa própria vida com força de quem a gente vai ficar à mercê desses medos. E vai ter um envelhecimento ruim a partir de agora. Então a gente precisa começar a pensar em aceitar quem a gente é, aceitar o processo de envelhecimento e pegar a nossa vida, falar assim, te amo, minha vida, vamos embora ser feliz e construir isso dia a dia. Para isso a gente tem que trazer tudo para a consciência. É um processo que a gente vai construindo, não é de uma hora para outra, né? Sim. É um processo que a gente vai construindo ao longo da vida. E o primeiro passo, sempre o primeiro passo, é identificar que isso existe na gente, né? Então a gente está falando sobre esses medos aqui, e às vezes algum deles você não se tocou, que já estava te incomodando ali dentro. Isso a gente já entrando aqui na parte final da live, que são as dicas. Então às vezes esses medos, a gente primeiro começa identificando. Caramba, esses medos aqui, será que eu estou carregando algum deles? Algum deles me influencia? Né? E aí depois que você toma consciência disso, você vai naturalmente buscando alternativas para ele. Como a Amanda falou, a gente vai entrar aqui agora na parte das dicas, que é basicamente sobre isso. Então assim, é importante que a gente entenda que esses medos, eles andam junto com a gente durante todo o nosso processo de envelhecimento. Exato. Às vezes em algumas fases da vida, um medo sobrepuja o outro. Às vezes um tá ali escondidinho e você não tá nem sentindo, e o outro tá bem forte, aparecendo bem forte. Então a gente vai aos poucos sabendo lidar, sabendo buscar as ferramentas necessárias para a gente poder lidar com esse processo de uma forma natural. É difícil e é desafiador, mas a gente tem ferramentas para poder lidar com isso. Então é pensando se tem algum desses medos, ou algum medo, como a Thaís identificou aí, ela tem um medo específico baseado no histórico social que ela viveu. Aqui a gente está na parte já das dicas, não é isso? A gente está falando já das dicas. Pois né? Vamos para a prática. Primeiro ponto, isso que a gente já está começando a falar aqui, né? É pensar se tem algum medo. Se algum desses medos está dentro de você, se está te incomodando. Tem algum medo, mesmo que não seja esses 6? Se tem, qual é esse medo que gera uma angústia? Esse medo aí é limitante de alguma ação ou decisão sua, da sua rotina?
São todas perguntas. A gente pode colocar isso no descritivo da live depois. O ambiente, pessoas e as próprias ações que a gente tem nutrem esse medo ou dispersam esse medo? O que a gente quer dizer com isso aqui? Às vezes a gente tem um medo da pobreza ou do próprio assalto, mas a gente acaba vendo muita notícia de violência e aquilo deixa a gente com mais medo de sair, de fazer alguma coisa. Você lida com pessoas que fomentam esse medo. Não faz isso não, que vai ser pior, só mostra um lado negativo. Isso é importante. Tem uma coisa, só te interrompendo rapidinho, tem uma frase que diz assim: aquilo que você foca se expande. Aquilo que você está sempre muito focado, ele vai sempre ficar maior. Às vezes, essa identificação dos medos é importante por isso. Às vezes a gente está supervalorizando um determinado medo, e quanto mais você foca naquilo, mais aquilo fica maior. Exato. Então são importantes essas etapas para você identificar e saber assim, eu tenho isso aqui para resolver. Dá para resolver, sempre dá para resolver. Então vamos buscar as ferramentas. Pensar sobre isso é importante, porque se você ficar muito focado, aquilo se expande. E assim, o processo de enfrentamento do medo, muitas vezes é lidando e enfrentando aquela situação que te traz medo. Claro. Então, se algum ambiente acaba te gerando mais medo de fazer aquela ação, reveja isso. Veja como você pode lidar com isso. Ambiente ou pessoas que acabam fomentando ainda mais aquele medo. Sim, quando você tem que se expor. Porque às vezes não é só o lugar onde você está. Ambiente, né? Que eu falo aqui é relacional. O ambiente, as pessoas que andam próximas de você carregam esses medos e reforçam esses medos em você. E às vezes você está querendo justamente fazer isso, fazer essa separação. Você está identificando que esses medos estão te travando em alguma área da vida. Só que às vezes perto de você tem pessoas que estão sempre reforçando isso. Então é importante ficar atento nisso também. A gente muitas vezes carrega crenças e medos que recebemos de outras pessoas. Exato. Né? Então é legal também olhar para o ambiente e para as pessoas com quem você convive. E assim, fechando essa parte, é avaliar o que é possível mudar dentro disso. Procurar um processo terapêutico quando o medo ele vem de um trauma, muitas vezes é importante. Sempre. Uma terapia que lida com trauma é chamada de EMDR. Eu não lembro agora, a minha terapeuta trabalha com isso, com trauma. Eu não lembro agora exatamente o que significa cada letra. Dá uma pesquisada. Mas dá uma pesquisada. EMDR. Ela trabalha exatamente focando no trauma e na reconstrução dessa crença relacionada ao trauma. E nos acompanhar aqui, que já que a gente identificou que muito do nosso público está relacionado também a esses medos, o Bora vai começar a focar em como lidar com esses medos e como que a gente vai ajudar dentro desses 8 elementos, que é a alimentação, movimento e descanso, emoções e autoconhecimento, relacionamentos e sociabilidade, criatividade e sexualidade, espiritualidade, moradia, direito e finanças. Então tá tudo dentro desses medinhos aí. Você que tá com muita treta na cabeça, vem com a gente, que a gente vai te ajudar. Vai estar sempre trabalhando isso aqui também. Isso aí. É isso, né? Só isso, né? Só isso tudo. Só relembrando os medos que a gente falou hoje aqui, né? Para quem depois quiser dar uma olhada e até pesquisar sobre o livro do Napoleão Hill e por esse autor também, que é bem legal. Os 6 medos que a gente conversou hoje: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo de perder o amor de outra pessoa, o medo da velhice, o medo da doença e o medo da morte. São os 6 principais medos que influenciam, não é só a gente que está aqui não, é a humanidade. Exato. Isso influencia nós como seres humanos aqui no planeta Terra, e a gente está trazendo isso aqui porque a gente percebeu que eles se conectam com os elementos do Bora Rejuvenescer, que a gente tem aqui o antídoto, né? Para poder ir aos pouquinhos sanando esses medos, eliminando essas inseguranças e passar por um processo de vida, de envelhecimento saudável, melhor. Para que nós tenhamos uma longevidade mais feliz, mais tranquila, com mais paz interior. Sempre. Então isso daqui é só um spoiler do que a gente vai vir.
vai fazer, vai acompanhando a gente. A partir da semana que vem, nossas lives serão programadas para ter 40 a 45 minutos. Fica melhor. E a gente vai... mais enxuta. E a gente vai abrir um canal no Telegram também para poder dar continuidade. E a gente vai explicar semana que vem como vai ser, para aprofundar ainda mais os assuntos. Porque são assuntos profundos, então é bacana conversar sobre isso, mas a gente vai fazer esses 2 modelinhos aí para agregar quem quer acompanhar com mais profundidade a gente. Obrigado pela galera aí que entrou. Um beijo aí pra todo mundo. A Paola, Paulinha, Faria. Thaís colocou ali. Excelente live, amigos. Obrigado, minha amiga. Obrigado, viu? A gente tá contigo. E com todos aqui. A Paulinha ali também. Todo mundo que entrou aí depois, tá? E só o último aviso, a gente sempre lembra. A gente deixa a live gravada aqui disponível no Instagram, em breve, tá? E depois a gente coloca lá no YouTube também. Também amamos você, viu, Thaís? Um beijo pra você, linda. Pra Alice. Abração pro Fábio aí também. Ai, que bom. Obrigada, amiga. Gente. Valeu, gente. Ótima semana. Acompanha a gente aí que a gente tá com um monte de coisa legal pra fazer. Valeu. Beijo. Beijo. Tchau.